O transtorno esquizoafetivo é uma doença mental que combina características da esquizofrenia com os ciclos de humor do transtorno bipolar. Sobre as características da esquizofrenia, eu já fiz 2 vídeos comentando a minha experiência. Um deles falando sobre os meus primeiros sintomas até chegar no diagnóstico e outro falando sobre o surto psicótico que eu infelizmente tive no ano passado. Nesses 2 vídeos eu comento de maneira superficial a minha experiência com estados alterados de humor, principalmente crises depressivas. E por isso eu senti a necessidade de vir aqui fazer um relato sobre essa instabilidade emocional que existe no transtorno esquizoafetivo, essa alteração entre mania e depressão. Só que fazer um relato sobre esses 2 estados, mania e depressão, muito provavelmente ia ficar muito grande esse vídeo. Então eu preferi separar em 2 relatos, um sobre a depressão e o outro sobre a mania. Esse aqui vai ser sobre a depressão e futuramente eu gravarei outro sobre as minhas experiências com a mania. Lembrando que esse aqui não é um vídeo informativo, eu não vou fazer uma lista de sintomas da depressão, eu não vou explicar nada. Esse tipo de informação você já encontra por aí. O que eu vou fazer é trazer a minha experiência com os meus ciclos de humor e o que eu aprendi com eles, quais foram as ferramentas que eu desenvolvi, sabendo que nem tudo funciona para todo mundo. A gente já falou disso aqui antes. Então, os avisos feitos, vamos lá. Os meus ciclos de depressão costumam durar pelo menos uns 3 meses. Geralmente, isso é o mínimo, não costuma durar menos do que isso, não. Quando eu entro na depressão, é algo que é muito óbvio pra mim. É muito fácil pra mim saber que eu deprimi. Porque eu não costumo fazer uma descida gradual até o fundo da depressão. Eu não costumo ir aos pouquinhos caminhando e aos poucos já vai aparecendo um sintoma aqui e ali e de repente eu percebo que eu tô deprimido. Comigo costuma ser bem abrupto. Geralmente eu vou dormir bem, com a cabeça estável, tranquila. E no dia seguinte eu acordo e eu fico presa na cama até às 5 da tarde sem conseguir fazer nada. Então pra mim é muito perceptível quando eu tô deprimido. Assim que eu entro em depressão, um dos primeiros sintomas, uma das primeiras coisas que fica bagunçada é o meu sono e os meus níveis de energia. E isso vale pra mania também. Quando eu tô deprimida, eu sinto muito sono. Muito sono. Sinto um cansaço, uma fadiga extrema, como se eu tivesse feito exercícios físicos de alto impacto. Então é uma sensação quase física mesmo. Fazer coisas simples como escovar os dentes, tomar banho, lavar uma louça, tudo isso se torna um esforço muito grande, um esforço físico muito grande e tudo parece que me dá um grande cansaço. A vontade realmente é só de ficar deitada o dia inteiro dormindo. Quando eu tava trabalhando, isso me gerava muitos problemas. Eu chegava muito atrasada no meu serviço, porque ou eu perdia o meu horário do alarme, o despertador tocava e eu não acordava, ou pior, ele tocava, eu acordava e eu ficava presa na cama, olhando pro teto, sem conseguir levantar. E não é só aquela sensação de, meu Deus, que preguiça, eu não quero levantar pra ir trabalhar, que saco. Não era isso. Era uma agonia. Eu quase chorava com a sensação de, meu Deus, eu preciso levantar pra ir trabalhar, mas eu não tô conseguindo mover o meu corpo porque parece que ele tá mais pesado do que o normal. Parece que tem algo empurrando o meu corpo contra o colchão, contra a cama. Eu não tô conseguindo levantar, não tô conseguindo sair. É terrível. Além de me atrasar muito pro serviço, quando eu tava deprimida, eu também tinha muita dificuldade de me manter acordada ao longo do dia. Então eu entrava na escola, eu trabalhava em escola, pra quem não sabe, né? Eu sou da área da educação. Eu entrava no serviço às 7 da manhã e eu saía às 5 da tarde. Entrava às 7. Quando dava 1 da tarde, que já tinha passado o horário de almoço, a gente estava entrando no turno da tarde, recebendo as crianças, eu já não estava me aguentando mais. Eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha que me escorar em alguma coisa, em alguma parede, eu tinha que sentar, porque eu sentia tanto sono que eu não conseguia parar em pé, o meu olho fechava, a minha cabeça eu sentia como se tivesse alguém empurrando ela aqui atrás e de repente eu pescava, assim. Era um cansaço, assim, indescritível. Eu sentia muito sono. Isso chegou a fazer com que eu perdesse o meu ônibus de volta pra casa pelo menos umas 5 vezes. Quando eu me mudei pra cá, pra cidade onde eu moro, eu tava trabalhando em outra cidade, trabalhando numa escola em outra cidade. E quando eu saía do serviço, eu ia pro ponto de ônibus, pegar o meu ônibus pra poder voltar pra casa. E acontecia de eu chegar no ponto de ônibus, se tivesse algum espaço no banquinho que tem no ponto, eu sentava e eu dormia. Se não tivesse espaço, eu sentava no meio-fio e eu dormia sentada no meio-fio. E por causa disso, pelo menos umas 5 vezes, eu perdi o meu ônibus de volta pra casa. Eu pegava o ônibus das 5h45 e, por perder ele, eu tinha que pegar o ônibus das 6 e pouca da noite. Até que teve uma vez que eu perdi 2 ônibus seguidos, aí eu percebi que tava
assim, fora do normal, que tava um problema já que eu tinha que resolver. E aí eu tinha feito amizade com uma garota do ponto de ônibus e eu pedi pra ela começar a me acordar quando o ônibus das 5h45 passasse pra eu parar de perder ele. E basicamente foi essa a solução, porque eu não conseguia ficar acordado. Então o sono é o primeiro grande problema que sempre apareceu pra mim. Hoje em dia, quando o sono aparece, eu sei que pelo menos naquela primeira semana assim que eu tô deprimida, eu vou dormir umas 12, 14 horas por dia. É o que acontece. Eu sinto muito sono e não importa o quanto eu durma, eu continuo muito cansada. Sabe quando você dorme muito e de repente você abre o olho, você acordou e aí o sono acabou e você não consegue mais dormir, você tem que levantar e fazer alguma coisa? Quando eu tô muito deprimida, isso simplesmente não acontece. Eu durmo e o sono parece que é infinito. Parece que o cansaço, ele não acaba nunca. E eu acho que tem um componente psicológico nisso também, porque quando eu estou na depressão, o sono, pra mim, ele parece como uma morte temporária. Então, quando eu paro pra dormir, é como se eu tirasse pra mim um tempinho pra eu morrer rapidinho. Eu vou morrer por um tempinho ali e depois eu volto. Como se eu estivesse tentando escapar do fato de que estar acordado é uma tortura terrível pra mim, porque eu sinto um desgosto enorme pela vida quando eu tô acordada. Pra mim, a depressão, ela não é só sobre tristeza. É claro que eu sinto a tristeza quando eu tô deprimida, eu sinto vontade de chorar o tempo todo, mas pra mim, a depressão é muito sobre desgosto. Eu não consigo tomar banho com regularidade quando eu tô numa depressão profunda, nos primeiros dias, não só porque eu tô com pouca energia, mas porque aquela sensação que a gente tem quando a gente vai tomar um banho quentinho, que é relaxante, eu não tenho essa sensação se eu estiver deprimida. A água encosta no meu corpo e é como se eu não estivesse sentindo nada. Eu adoro tomar banho de sol. E se eu estiver deprimida e eu for tomar esse banho de sol, sabe aquela sensação gostosa do sol tocando na pele? Aquele sol das 6, 7 da manhã? Eu não sinto nada. É uma sensação de, não só de vazio e de apatia, que é o que muitas pessoas em depressão descrevem, mas pra mim é uma sensação de desgosto, de falta de prazer com tudo da vida. Todos os meus hobbies, o meu violão, por exemplo, eu não consigo tocar se eu estiver deprimida, eu simplesmente largo ele. Desenhar e escrever, que são outras atividades artísticas que eu gosto, eu não consigo me envolver, não consigo fazer. Eu literalmente fico com desgosto por tudo, por interações com outras pessoas, eu me isolo, eu paro de responder mensagens. Não que eu responda quando eu tô boa, eu sou péssima em manter vínculos virtuais, mas quando eu tô deprimida eu desapareço, eu não respondo ninguém. Eu fico trancada no meu quarto, no escuro, embaixo de uma coberta, me lamentando pela vida e sentindo que nada vale a pena, sentindo que eu quero desaparecer. Mas, hoje em dia, quando eu entro em depressão, o primeiro pensamento que eu tento fazer, que tem me ajudado bastante, o primeiro pensamento que eu tenho tentado fazer é o de: eu estou aqui de novo. Por que esse pensamento tem me ajudado? Porque eu consigo olhar pra trás e perceber que é um lugar, a depressão é um lugar que eu já passei por ele várias e várias vezes. E todas as vezes que eu passei por ele, eu saí. Então é um pensamento que me ajuda a pensar assim: ok, estou aqui de novo. Mas se eu já estive aqui e eu saí outras vezes, então eu posso fazer isso de novo. Porque quando a gente chega nesse estado de sofrimento mental, é muito comum a gente ter a sensação de que é um troço que vai durar pra sempre. Que aquele sofrimento não vai passar, porque tudo tá lento. O corpo fica lento, tudo fica devagar, parece que as horas não passam, parece que os dias não têm fim. E aí parece que aquela situação ali, que é estou deprimida, parece que isso vai ser para sempre, que não vai acabar. Então ter esse pensamento de caramba, eu tô aqui de novo, me faz pensar que, bom, eu já estive aqui várias vezes, eu saí daqui várias vezes, então vai ser só um passeio. Eu tô aqui? Beleza, vamos procurar onde tá a porta da saída e a gente vai meter o pé. Depois do surto que eu tive no ano passado, todas as crises de depressão que eu tive desde então foram muito piores do que todas que eu tive antes dele. Então, eu definitivamente acho que a psicose teve um efeito muito forte no meu humor. Ela afetou bastante a forma como eu experimento a depressão e a mania. Tanto por ter sido um evento traumático, mas acho que também tem um componente de psique. Eu acho que mexeu realmente com alguma coisa
coisa dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. Quando eu saí do surto, eu entrei numa depressão muito profunda que durou mais ou menos uns 5 meses. Eu fiquei no estado de depressão profunda uns 2 meses e depois disso eu fui saindo. Mas eu fiquei muito deprimida, foi uma das piores crises que eu tive. E depois disso eu tive outras crises, mas aos poucos eu sinto que elas estão melhorando. Todas as experiências que eu tive de lá pra cá são experiências que eu tive medicada e com acompanhamento psicológico. O que eu vou compartilhar agora é o modo com que eu tenho feito para lidar com a minha depressão desde que eu comecei a fazer o meu tratamento médico, meu acompanhamento psicológico e o tratamento com a medicação. Por quê? O modo como eu fazia para lidar com a minha depressão quando eu não estava em tratamento, ele era complicado. Eu fazia muitas coisas erradas comigo mesma, eu fazia coisas que me prejudicavam, eu fazia coisas que me deixavam com cicatrizes físicas e emocionais, e é uma coisa que eu não quero passar pra frente. Agora que eu tô fazendo o certo, eu quero passar o certo pra frente. No início desse ano, em janeiro, acho que na segunda semana de janeiro, eu entrei numa crise depressiva. Em novembro do ano passado, o mundo tinha caído em cima de mim, o céu tinha caído, uma coisa terrível tinha acontecido na minha vida pessoal, e aí eu sofri, eu chorei, mas eu tava com a cabeça no lugar. Eu não entrei em depressão. Eu segurei a onda. Em dezembro eu já tava um pouco melhor. Passei o ano novo, eu tava feliz, tava com os meus amigos, tava tudo certo. E aí, de repente, do nada, sem nenhum motivo, eu entrei em depressão. E infelizmente isso é muito comum pra quem tem transtornos de humor, né? Pra quem é bipolar, por exemplo. É muito comum. Às vezes tá tudo certo na vida, não tem nenhum motivo aparente, e a pessoa vai e entra em depressão. Isso é muito frustrante. Ao longo desse processo de autoconhecimento que eu tenho passado na terapia, eu tenho tentado identificar alguns gatilhos, mas isso tem funcionado mais para mania. No caso da depressão, realmente eu não tenho encontrado nada específico que seja um gatilho para mim ou que me facilite entrar nesse estado rebaixado de humor. De qualquer forma, no início do ano eu tava muito deprimida e aí logo eu acionei o meu protocolo, que é o que eu sei que eu preciso fazer quando eu tô deprimida. Então, se eu tiver deprimida, quais são as coisas que eu não posso deixar de fazer? Tirar o lixo da casa é muito importante. Pode parecer que não, mas se você deixar o lixo da sua casa acumular por 5, 6, 7 dias, cheio de resto de comida, casca de ovo, lixo de banheiro, fica um troço assim, horroroso. É um troço que quando a gente tá bem, a gente vai fazendo, a gente nem percebe que é uma coisa essencial. Mas quando a gente tá deprimida, vira um problema. Então, tirar o lixo da casa, manter a louça limpa, não ficar acumulando coisa dentro dela, porque se eu acumulo um prato, um dia eu vou acumular 2, vou acumular 3, 4, 5. Então, manter a louça limpa, trocar a roupa de cama com uma certa frequência, porque se eu estiver dormindo 12, 14 horas por dia, que é o que acontece, pelo menos na primeira semana, essa roupa de cama ela tem que ser trocada com frequência, porque ela vai ficar suja, e pelo menos tomar um banho por dia. Eu gosto de tomar 2, quando eu tô bem. Eu gosto de tomar banho de manhã e banho antes de dormir. Quando eu tô deprimida é impossível fazer isso, mas pelo menos um banho eu tenho que tomar. E desse um banho que eu tomo por dia, um banho sim, um banho não, é preciso lavar a cabeça e desembaraçar o cabelo. Se você tem um cabelo desse comprimento aqui, e o meu cabelo ele não é liso, não sei se dá pra perceber, né, mas o meu cabelo ele não é liso. Se você tem um cabelo assim e você fica deitado o dia inteiro, seu cabelo precisa ser desembaraçado toda vez que você lavar a sua cabeça. Precisa ser desembaraçado toda vez que você lavar a sua cabeça. Não precisa lavar a sua cabeça todo dia, mas pelo menos um dia sim, um dia não. Porque se acontecer de você ficar 5 dias sem lavar o cabelo, e aconteceu comigo, de ficar 5 dias presa na cama dentro do quarto, não conseguindo sair, com comida estragando a geladeira, sem tomar banho, troço horroroso. Chega no 5º dia, amiga, você vai se olhar no espelho e seu cabelo vai estar parecendo um ninho de passarinho. E aí você vai tentar lavar o cabelo, você vai tentar desembaraçar, você vai olhar no espelho, ele vai estar cheio de nó, e você vai achar que tem que pegar uma tesoura e cortar seu cabelo. Você vai começar a chorar desesperada, achando que vai ter que cortar o cabelo porque não tem solução. Mas tem solução. A solução é, entra embaixo do chuveiro, leva um creme de pentear, vai passando os dedos, tentando desatar os nós primeiro com os dedos, até onde der. Depois você vai pra frente do espelho. É importante que você tenha alguma coisa pra manter o seu cabelo molhado. Um borrifador ou a própria pia, né? A torneira que tá ali embaixo do espelho, que é o que eu faço. Porque o seu cabelo ele vai secar. Se o seu cabelo tiver virado um ninho de passarinho, num estado normal de humor, você demoraria mais ou menos umas meia hora pra desembaraçar. Só que você tá deprimida, então você tá mais lenta. Você vai demorar uma hora e lá vai uns minutos pra você terminar de desembaraçar esse cabelo. Então ele vai secar. E não dá pra desembaraçar cabelo seco. Então você tem que manter ele molhado. Você vai pegar uma mecha fininha, você vai identificar onde que tem um nó. Digamos que tenha um aqui. Você vai separar essa mechinha, ainda
ainda tá bem grosso isso aqui, tá? Tem que pegar uma mecha bem mais fina do que isso. E aí você vai achar um pontinho que geralmente chamam de nó de fada, que é quando dá aquela bolinha, sabe? Você vai encontrar essa bolinha e aí você vai desembaraçar fazendo esse movimento aqui, ó. Você vai pegar um fio e você vai separar assim, com a mão esquerda indo pra esquerda e a direita indo pra direita, certo? Você não vai pegar o nó aqui e você vai fazer assim, na vertical, uma mão indo pra cima e outra pra baixo. Você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, você vai estar empurrando o nó pra baixo e vai arrebentar o seu cabelo, tá? Não faça isso. Lembrando que isso aqui não foi um tutorial. Isso aqui não foi um tutorial. Deve ter algum tutorial por aí ensinando como que desfaz nó de fada do cabelo. Eu acho que esse é o nome, nó de fada. Não fica desesperada. Tudo tem um jeito nessa vida. Seu cabelo entrou no ninho de passarinho, não se preocupa, tem como a gente desfazer isso. É só você ter paciência e tirar um dia da semana pra você fazer isso, porque você vai gastar muita energia, você vai ficar com o braço doente, você vai ficar cansada, mas a gente vai dar um jeito no seu cabelo, tá? Você não vai precisar cortar ele pra poder resolver isso. Então, na primeira semana, eu me reservo a essas atividades, que é tomar banho, escovar dente, trocar roupa de cama, tirar lixo da casa e manter a louça limpa. De resto, não faço mais nada. Eu me mantenho deitada, me lamentando, quieta no meu quarto, embaixo do meu cobertor, na escuridão, isolada. Num primeiro momento, eu não tento ficar nadando contra o oceano, porque eu percebi que se a depressão vem e eu fico batendo de frente com ela assim que ela aparece, esse momento que pode durar só uns 5 dias, essa fossa que pode durar só uns 5 dias, ela dura 10 dias, depois 20, depois um mês. Se eu ficar me torturando, batendo contra ela, ela acaba durando muito mais do que ela deveria. Então, quando ela vem, eu deixo ela vir. Ela vem, e aí eu passo aquela fossa, eu choro, eu me recolho, eu entendo, eu tô com aquela energia baixa, aí eu durmo tudo que eu tenho pra dormir, né? Lembrando que eu tô falando de uma realidade muito específica aqui, de alguém que tá em casa repousando e medicada. E aí eu repouso, fico quieta no meu canto. Chega na segunda semana, apareceu um pouquinho de energia, eu começo a colocar coisas dentro da rotina. Aí eu vou e coloco um exercício físico, é a primeira coisa que eu coloco. Caminhar na calçada aqui perto de casa. Eu moro na frente do mar, privilegiada. E aí eu vou caminhar na frente do mar, vou andar de bicicleta. Primeira coisa que eu coloco, um exercício físico. Aí a semana vai passando, eu olho o que tá faltando dentro de casa pra poder fazer uma compra. E ao invés de eu ir no mercado de bairro, eu tento ir num mercado que seja um pouquinho mais longe da minha casa. O suficiente pra eu conseguir ir andando ou de bicicleta, né? Algo que não seja muito longe. Mas pra eu poder andar, ver gente, pegar um sol. É importante você sair de dentro do cômodo escuro que é o seu quarto e ver pessoas, ver o céu. E uma regra que eu sigo nesses casos é, se eu sair de casa pra levar o lixo ou pra ir comprar alguma coisa, enfim, sair de casa, eu encontrei um cachorro, eu encontrei um animal na rua, um cachorro, um gato, eu tenho que parar e conversar com esse animal, eu tenho que fazer um carinho nele. Pra mim é uma coisa que funciona horrores. Me funciona demais. Me faz um bem danado. Ah, mas cachorro passa doença, a gente nunca sabe o que o bicho tem, que não sei o que. Gente, eu não me importo. É uma coisa que me faz bem. Eu adoro fazer carinho em animal de rua. Adoro. Não precisa nem ser gato ou cachorro. Se eu vejo um passarinho e eu tô deprimida, eu canto pra esse passarinho. Eu assobio pra ele, nem assobiar eu sei assobiar direito. Eu assobio pra esse passarinho, eu canto pra ele. Ter contato com o animal é uma coisa que me faz muito bem. E aí, aos poucos, eu vou saindo de dentro desse fundo do poço que eu me enfiei. E aí, eu procuro minhas amigas, aí eu começo a sair um pouco desse isolamento que eu me coloquei, tento sair um pouco mais. Eu vou, aos poucos, resgatando a parte social, lá pra terceira, quarta semana. Tentando sempre fazer terapia durante todo esse percurso. Geralmente, quando eu fico deprimida, na primeira semana, eu falto a terapia. Eu faço terapia toda terça-feira. Então, se eu entrei em depressão, a primeira terça-feira eu vou faltar. E a minha psicóloga, ela já sabe disso. Chegou numa terça-feira, eu não apareci no consultório, ela já sabe que eu tô deprimida. Quando chega na segunda semana, um hábito que eu tento colocar é o de voltar pra terapia, que é muito importante. E aí eu vou seguindo esses passos e eu vou saindo aos pouquinhos. É uma questão de tempo e de repetir esses hábitos até que eles se tornem mais automáticos, que não tenham que passar tanto pela sua cabeça. Porque eu sei que é muito difícil, tá? Eu tô falando não como se fosse uma coisa fácil. Ah, tô mega deprimida, como é que eu vou andar de bicicleta se eu não quero nem sair da cama? Eu sei que é muito difícil. Então, no caso da bicicleta, o que funciona pra mim, por exemplo, é eu não ficar pensando no eu vou andar de bicicleta. Eu tento pegar o andar de bicicleta e eu vou diminuindo isso em várias etapas pequenininhas pra eu não pensar tanto nisso. Então, eu penso assim, eu vou botar uma blusa UV, que eu gosto de pedalar de manhã e pegar sol, né? Vou botar uma blusa UV, vou botar uma meia, agora eu vou calçar um tênis, agora eu
vou procurar meu óculos escuro. Agora eu vou passar um protetor solar no rosto. Aí eu vou fazendo todas essas etapas. Aí quando eu vejo, eu tô já na garagem do apartamento com a mão no guidão da bicicleta. Quando chega nessa hora, já é aquela situação de você tá com febre e tem que entrar embaixo do chuveiro na água gelada. Que eu nem sei se isso é certo, mas já é essa situação. Tá com a febre e tem que entrar embaixo da água gelada. Você não vai entrando aos pouquinhos. Você tem que entrar, entendeu? Você tem que se enfiar embaixo do chuveiro pra aquela água gelada bater, daquele choque e a temperatura baixar. Eu sinto que essas primeiras ações que a gente vai tentando colocar dentro da rotina quando a gente tá deprimida, vai tudo bem dentro dessa lógica. A água tá gelada, mas você tem que entrar embaixo dela logo de uma vez, porque uma vez que você entrou, o problema começa a ser resolvido, sabe? Tem a questão sobre se perder dentro da doença, que eu acho que o autoconhecimento tem me ajudado bastante, esse processo de autoconhecimento tem me ajudado bastante, que é o seguinte: eu sempre achei que eu fosse uma pessoa muito pessimista, porque quando eu tô deprimida, eu vejo as coisas de um jeito muito negativo. Eu acabo tendo um olhar muito pessimista de que tudo vai dar errado, nada presta, etc. Só que eu tenho percebido que por eu passar muito tempo deprimida, passar períodos muito longos deprimida, eu comecei a acreditar que coisas que eu penso e como eu vejo o mundo quando eu tô deprimida me representam como pessoa. Como se o diagnóstico tivesse crescido tanto que se tornou o que eu sou, que é o que eu falei nesse vídeo aqui. E eu descobri recentemente que, na verdade, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu não sou nada pessimista. Porque a vida me jogou tantas vezes no chão e eu tive que me levantar em todas elas. E se você é pessimista, a vida te jogou no chão e você fica no chão, todo mundo passa por cima de você. Então, eu tô acostumada a me levantar todas as vezes que me derrubam. Então, o meu otimismo é um valor muito importante que eu construí pra mim. Não é só um traço de personalidade. É um valor que eu considero importante pra mim. É uma qualidade muito importante pra mim. E o fato é que a doença, ela não rouba as nossas qualidades. A depressão, ela muitas vezes passa essa imagem pra gente. E quando a gente tá deprimida, as nossas qualidades todas sumiram. Mas a verdade é que quando a gente tá bem, a gente organiza as nossas qualidades e deixa em locais que a gente consegue encontrar, em lugares familiares. Quando a depressão vem e ela se aposta da gente, ela esconde tudo isso. Ela coloca em lugares que a gente não sabe onde essas coisas estão. E aí o processo de passar por essa depressão de um jeito, não sei se saudável é a palavra certa, mas de um jeito não destrutivo, de um jeito que não seja uma tortura, é o de saber procurar onde estão as suas potências, porque a depressão ela não pode roubar nada disso de você. Então hoje em dia eu sei que quando eu fico deprimida, o meu otimismo continua aqui dentro de mim, ele tá aqui em algum lugar, eu só tenho que encontrar, eu só tenho que procurar no lugar certo, não no lugar que geralmente eu encontro. Eu tenho que fazer outros caminhos mentais, eu tenho que fazer outros caminhos de pensamento para poder encontrar isso. E para poder fazer esse movimento é se conhecendo, é realmente olhando para trás, olhando para a própria história, olhando para a própria jornada, que você consegue encontrar melhor onde estão as suas qualidades e entender como que você construiu elas e qual que é a importância delas para você. Então, basicamente, acho que o que eu tinha para falar é isso. Eu tô com medo desse vídeo ficar muito grande, muito prolixo, de eu não ter falado nada com nada. O importante é a gente não deixar com que a depressão se torne uma areia movediça pra gente e no desespero de sair dela a gente só se afunde cada vez mais. Eu acho que é muito difícil, mas o importante é a gente manter a calma, ver o que a gente consegue fazer, quais são as estratégias que a gente vai ter que traçar e com calma e paciência a depressão se torna isso, né? Um lugar que, poxa vida, eu tô aqui de novo, mas já estive tantas vezes e eu saí tantas vezes. Por que eu não vou conseguir fazer de novo? A gente sempre consegue. O sol, ele sempre nasce de novo, né? A noite não dura pra sempre. A noite não é eterna. O sol sempre aparece.